Número de casos confirmados do coronavírus aumenta no estado, que registra 2 mortes suspeitas da doença. Uma em Niterói e outra em Miguel Pereira, no sul fluminense. Prefeituras do interior seguem tomando medidas para conter o avanço da Covid-19. E ainda, os impactos das mudanças no transporte público no interior do estado. Em Petrópolis, já há linhas que não podem entrar na cidade. Com a suspensão do transporte, turistas ficaram sem ter como voltar para casa na região dos Lagos. E veja também, prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, pode ficar inelegível por 8 anos, caso Câmara siga a parecer do TCE, que reprovou contas de 2018. Quarta-feira, 18 de março. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Olá, muito boa noite. Vamos até encontrar com o seu SBT Brasil, com as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Claro que é mais uma edição, praticamente 100% falando do coronavírus. E a gente abre com essa notícia: o Rio de Janeiro tem 2 casos suspeitos de morte por coronavírus. O dono de uma escola em Niterói e uma doméstica em Miguel Pereira. Quem conta pra gente é o repórter Matheus Coelzer. Põe no ar. Paciente de 69 anos morreu nesta terça-feira com suspeita de coronavírus em Niterói. Segundo o Hospital Icaraí, ele possuía história epidemiológica para o Covid-19. O quadro do paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda. Ele foi imediatamente submetido à intubação e colocado em ventilação mecânica, mas não resistiu. Ainda segundo o hospital, os sintomas iniciaram no dia 11 de março. O paciente, além da idade, fazia parte do grupo de risco, era hipertenso. Agora, os familiares aguardam pelo resultado do exame de Covid-19. A mulher dele segue internada aqui na mesma unidade de saúde. O quadro dela é estável. O idoso era dono de uma escola aqui na cidade. A Fundação Municipal de Saúde de Niterói informou que já foram confirmados 6 casos de coronavírus na cidade. Todos os pacientes realizaram viagem ao exterior e agora estão em isolamento domiciliar. Marcos está apreensivo. Ele apresentou os sintomas da doença e, embora tenha plano de saúde, não conseguiu realizar o exame para saber se pode estar contaminado. Eu ando de metrô, ando de barca, né? E acabei essa noite não me sentindo bem. Tive falta de ar, tosse, acordei de manhã com a coriza. Se nós temos o sintoma, nós queremos saber se nós estamos contaminados ou não. Já em Miguel Pereira, no sul fluminense, uma idosa de 63 anos que estava internada com suspeita da doença morreu. Ela teria contraído o vírus da empregadora que chegou da Itália. Agora, a Secretaria da Saúde aguarda o resultado do exame para confirmar o caso. Eu não sei você de casa, mas uma coisa que me incomoda muito é a demora na testagem, a demora nos resultados. Como muito bem definiu a minha querida Isabelle Benito, a gente estava conversando no camarim sobre esse caso, é a rica da Zona Sul do Rio de Janeiro, com o caso confirmado, viva, e a pobre morre sem confirmação nenhuma da doença. É complicado isso, né? Que diferença no nosso país, as classes, né? Como é que a gente vê isso na prática? E aí demora a testagem, mas o nosso presidente da República já fez várias testagens aí, mais de 2 ou até 2, pelo menos, em menos de uma semana. Como é que pode? Por que para a população não tem essa testagem mais rápida? É difícil compreender, né? Eu vou para o intervalo, volto já já com outras notícias para você. Siga aqui no seu SBT Cidade. Vamos em frente, tem muitos assuntos para dividir com você. Um abraço especial para quem está no interior acompanhando a gente. No norte fluminense tem lá Campos dos Goytacazes, todo mundo ligado em Macaé também. Aí vai subindo ali, tem Carapebus, Quissamã, chega em Macaé, todo mundo com a gente. Olha, a restrição de linhas intermunicipais e interestaduais pegou muita gente de surpresa nas rodoviárias de todo o estado. A determinação, gente, é uma das ações de emergência declarada ontem pelo governador Wilson Witzel. Põe no ar. Uma cena fora do comum na rodoviária Novo Rio. Todas as viagens para fora da região metropolitana do Rio de Janeiro estão suspensas pelas empresas que operam o setor, de acordo com o decreto do governador Wilson Witzel. Por isso, aqui na rodoviária Novo Rio, no setor de embarque e desembarque, o cenário é bem atípico. É esse aqui encontrado.
É muito espaço vazio para pouquíssimo passageiro. Apenas alguns ônibus que já estavam em viagem quando as medidas foram tomadas estão chegando. Dona Isa chegou de viagem, mas não tem como ir para a casa dela. Eu saí de Fortaleza, estava uma semana em Fortaleza, saí às 2 horas da manhã e vou para Campos. Queria ir para Campos, né? E não vou conseguir. As viagens interestaduais também estão suspensas. O estado do Rio está em estado de emergência devido ao aumento do número de casos da Covid-19. Os clientes com passagens já compradas devem procurar as viações diretamente para esclarecimento de dúvidas sobre a interrupção do serviço ou reembolso e cancelamentos. A medida de isolamento da capital do Rio tem como prazo 15 dias. É uma tentativa de evitar a propagação da doença. Estou apreensiva porque é um inimigo invisível, né? A gente não sabe, né? Por mais que lave a mão e passe álcool gel, a gente não sabe onde ele está, né? Veio de surpresa, né? Porque assim, não permitiu nem que pessoas que estavam já na rodoviária pudessem voltar para os seus destinos. E aí o mesmo vale também para quem quer sair do interior para a capital fluminense, tá? As linhas que fazem, por exemplo, o trajeto Nova Friburgo, Rio de Janeiro e São Paulo foram suspensas. Em Petrópolis, ônibus vindos de outros estados já não podem mais entrar na cidade. E a partir de amanhã, as medidas também podem valer para linhas que deixam o município. Veja só. Movimento tímido na rodoviária de Petrópolis nessa quarta-feira. O estacionamento, que geralmente costuma ficar lotado, estava assim. Poucas pessoas deixaram o carro aqui para pegar o transporte público com destino a outros municípios. Petrópolis está seguindo a recomendação do governo do estado que proíbe a entrada de ônibus que vêm de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Mas durante o dia, as passagens estavam sendo vendidas normalmente no guichê da empresa que faz esses trajetos. E a queda no movimento já é sentida pelos comerciantes. Os sanduíches que o Rinaldo vende toda manhã hoje continuaram no balcão. Já era para ter ido tudo embora, ainda tem bastante coisa aqui, bastante mercadoria. A partir de amanhã, essa restrição vai ser estendida também para ônibus que vêm da Baixada Fluminense, da região metropolitana e da capital do estado, Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo prefeito Bernardo Rossi, que esteve hoje pela manhã com toda a equipe aqui no terminal rodoviário do Bingen. Não entra mais na nossa cidade a partir de amanhã ônibus da região metropolitana que tem um caso suspeito, como Belford Roxo, Caxias, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio de Janeiro, Magé e Rio Bonito. Agentes da CPTrans e da Guarda Civil vão estar na rodoviária para fiscalizar o cumprimento do decreto. A Cecília, que mora em Santa Cruz da Serra, a 30 quilômetros de Petrópolis, trabalha 3 vezes por semana na cidade. Amanhã, ela já não vai conseguir cumprir o expediente, mas entende a necessidade da restrição. Eu dependo da condução para vir trabalhar, entendeu? E os ônibus estão vindo vazios, já mudou os horários hoje, só na esperança, né, de dias melhores. Olha, é uma situação que a gente não tinha vivido ainda no nosso país, pelo menos nos meus anos de jornalismo. São mudanças drásticas, são atitudes necessárias, gente, para a gente poder tentar amenizar os impactos do coronavírus. Agora, na região dos lagos, a gente falando aí do transporte, com a suspensão das atividades turísticas por causa do novo coronavírus, muitas pessoas estão tentando voltar para casa e acabaram sendo pegas de surpresa depois que o Detro proibiu aí a circulação de ônibus entre a região metropolitana e o interior do estado. Tem turista que não consegue voltar para casa. Veja com Lucas Madureira. Na rodoviária de Cabo Frio, os passageiros até que esperaram sentados, mas os ônibus não chegaram. As baias ficaram assim, praticamente vazias. O motivo é que os coletivos que fazem os itinerários da região dos lagos com destino ao Rio e São Paulo estão proibidos de circular pelos próximos 15 dias. Essa turista de Buenos Aires, na Argentina, disse que o jeito vai ser pegar um carro por aplicativo até o aeroporto na capital. Mas isso vai custar quase 3 vezes mais o valor da passagem do ônibus. Os passagens estão entre 50 e 70 reais cada uma, assim que é bastante a diferença. A medida de restrição do transporte começou a valer a partir desta terça, após o Detro, Departamento de Transportes Rodoviários, proibir a circulação de ônibus entre a região metropolitana e o interior, incluindo a região dos lagos. Tudo isso para evitar a aglomeração de pessoas e prevenir a transmissão do novo coronavírus. Na cidade, não há nenhum caso confirmado da doença.
Mas como forma de prevenção, as atividades turísticas foram suspensas e o comércio está tendo que fechar as portas mais cedo, às 10 da noite. Josias é garçom neste restaurante da Praia do Forte e já percebeu, o movimento caiu. O movimento hoje já deveria ser bem melhor, mas com esse problema, devido a esse problema, então tem nos causado assim um desconforto, mas nós sabemos que o Estado, o município está fazendo por onde também evitar que se vire uma situação mais grave. Já na cidade vizinha, em Arraial do Cabo, o prefeito já havia vetado a entrada de turistas e agora tomou atitudes mais severas. A partir desta terça, o município proibiu o acesso às praias e fechou a entrada àquelas que possuem acesso único, como a Praia do Forno e as prainhas. Vendedores ambulantes e donos de quiosques também tiveram as atividades suspensas. A determinação é clara: sair de casa só se houver necessidade. Deveria ter tido uma medida para que essas pessoas pudessem voltar para casa. Não adianta você determinar. E outra coisa aqui, né? Quer dizer que não tem transporte, mas as pessoas continuam trabalhando. Ou decreta feriado nacional, ou como que essas pessoas vão fazer para se deslocar? Não tem como, aí reduz o transporte, os poucos ônibus que tem andam lotados. E aí está prevenindo contra o corona? Não está. Agora, em meio à turbulência do coronavírus, a gente vai mudar um pouco de assunto, vai falar de política. O prefeito Renato Bravo, de Nova Friburgo, ele vai ter que se explicar aos vereadores do município sobre as contas da prefeitura. A votação para tratar do assunto que aconteceria ontem na Câmara dos Vereadores foi adiada por tempo determinado para que a defesa do prefeito possa se manifestar. É que as contas de 2018, elas foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que em dezembro do ano passado apontou diversas irregularidades, né? E aí, Salutiel, e o futuro político de Friburgo, como fica? É o seguinte, se a votação, quando for remarcada, seguir o parecer do TCE, se os vereadores seguirem o TCE e rejeitarem as contas do Renato Bravo, ele ficará inelegível por 8 anos e impedido até de se candidatar nas eleições desse ano. Então, assim, é acompanhar, desdobrar as próximas cenas dessa novela. Intervalo, já já outras notícias sobre o coronavírus. É já já. De volta do break, vem comigo nessa aqui, olha, com casos suspeitos e confirmados da Covid-19, aumentando em todo o estado, prefeituras do interior seguem tomando aí medidas para conter o avanço da doença em suas cidades. Esse é o caso de Três Rios, que tem aí 16 suspeitas de coronavírus em investigação, sendo 13 delas de moradores da cidade. Quem tem as informações é a repórter Sabrina Borsato. Em Três Rios está suspensa por 30 dias a pesagem dos beneficiários do Bolsa Família. Essa pesagem é um procedimento feito desde 2005 nas unidades de saúde do município e foi suspensa exatamente para evitar aglomerações. Os atendimentos nas secretarias de Fazenda e Administração que ficam no prédio da Prefeitura estão sendo feitas por e-mail, WhatsApp e telefone. Essas informações você encontra nas redes sociais da Prefeitura. E o prefeito Josimar Salles anunciou também que a partir de amanhã tem mudança no horário do funcionamento do comércio. Esse anúncio foi feito nas redes sociais. Vamos ver. Shopping center, centros comerciais e lojas, a partir de quinta-feira, dia 19, vão funcionar das 13 horas até as 18 horas, em turno único. Essa regra não se aplica a supermercados, farmácias e serviços de saúde, hospitais, clínicas e laboratórios. No vídeo, o prefeito agradece ainda o apoio da população e lembra da importância de evitar de sair de casa e também com os cuidados com a higiene pessoal. Sabrina Borsato para o SBT Cidade. Muito bem, olha, os shoppings e o comércio também de outras cidades do interior do estado reduziram o horário de funcionamento exatamente para diminuir o período de circulação de pessoas. Em Angra dos Reis, Resende e Volta Redonda, os shoppings estão abrindo a partir do meio-dia e fechando 8 da noite. O mesmo acontece nos shoppings de Campos, Goitacazes e Macaé. Já em Cabo Frio, o shopping da cidade, ele ficará fechado até 1º de abril. As mudanças são por tempo indeterminado nos outros shoppings e, além dos horários aí de funcionamento, a limpeza dos espaços foi reforçada, além de disponibilização também de álcool em gel para funcionários e clientes. É importante que as empresas, seja de qual ramo for, disponibilizem álcool em gel para os funcionários.
E olha, em Petrópolis, policiais civis das 2 delegacias da cidade e agentes do PROCON fizeram hoje uma operação para checar denúncias de valores acima do mercado em produtos como álcool em gel e máscaras de proteção. Dezenas de estabelecimentos foram visitados e em pelo menos 5 deles foi constatado aí preços abusivos. Segundo a Polícia Civil, a margem de lucro, que é de 40%, estava em 200%. Os donos desses estabelecimentos terão que comprovar que não houve superfaturamento, o que configura aí crime contra a economia popular. E agora outras notícias pelo estado. Vamos ver. Em Barra do Piraí, a Polícia Militar apreendeu cerca de 2 quilos de cocaína no bairro Roseira. Houve troca de tiros com 2 suspeitos que conseguiram fugir. Ninguém se feriu. Um homem foi preso no bairro Retiro, em Volta Redonda, suspeito de assaltar vários estabelecimentos comerciais e pedestres em pontos de ônibus da cidade. Ele estava em uma moto adulterada e foi identificado pela Polícia Civil através de imagens de câmeras de segurança. Na Via Dutra, na altura de Piraí, o motorista de uma carreta do SEDEX dos Correios morreu após bater em outro veículo e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima já estava sem vida quando o socorro chegou ao local. As causas desse acidente estão sendo investigadas. Em Petrópolis, o motociclista caiu dentro do rio Piabanha após ser fechado por outro veículo. Ele teve ferimentos leves e foi retirado do local com a ajuda de populares. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro adiou para 21 de junho as eleições suplementares para prefeito e vice de Italva, no Noroeste Fluminense, que estavam marcadas aí para o dia 10 de maio. O Tribunal Superior Eleitoral afastou do cargo a prefeita Margarete do Joelso, do PP, por compra de votos em 2016. E é com esse giro de notícias que eu vou embora. Vem aí o SBT Brasil com as notícias mais atualizadas de todo o país sobre o coronavírus. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Tchau.